Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que delícia, gente, poder dar boa noite a todos, poder cumprimentá-los. Sejam muito bem-vindos. E aqueles que eu não cumprimentei, sintam-se amados, sintam-se cumprimentados. Que Jesus possa abençoar todos vocês. E hoje, nosso tema é bem desafiador. Eu espero que nós sejamos realmente... que nós tenhamos a condição de aprender, de abrir a nossa mente para essa mensagem maravilhosa do nosso Evangelho, que é retribuir o mal com o bem. Está lá no capítulo 12, itens 1 a 4 do nosso Evangelho, o grande desafio de todos nós, ok? Então, tenho em mãos aqui esse livro maravilhoso. Acompanhem, vão acompanhando. Eu estava analisando as lições que nós estudamos até agora e eu percebi que essa não é a primeira vez que nós vamos estudar esse tema nesse ano que nós já estamos juntos, tá? E isso vai acontecer muitas vezes e vocês vão perceber o quanto a gente vai amadurecendo na medida que nós vamos repetindo as lições do Evangelho. Como que a nossa perspectiva se transforma, como que nós conseguimos ver as coisas de uma outra forma daquela que nós víamos no passado. E isso é amadurecimento, isso é evolução. Então, tenhamos em mão nosso Evangelho, a nossa Bíblia, o que vocês acharem que seja necessário para acompanharem, ou simplesmente, e que faz muito bem, os nossos ouvidos e os nossos olhos, Porque Jesus já dizia, ouça quem tenha ouvidos para ouvir, ok? Então, agora nós vamos à nossa leitura da mensagem que eu trouxe hoje para vocês, para que a gente possa compartilhar essa mensagem, que é uma linda mensagem de Emmanuel, lá do livro Vinha de Luz, e eu gostaria que todos nós tivéssemos a condição de entender o quanto essa mensagem interage com com o estudo do nosso Evangelho. Então, Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 47, ele vem nos questionando: que fazeis de especial? E aí o Emmanuel, ele interpreta essa frase de Jesus, nos dizendo o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor nos clareará os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura
produzirão frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Emmanuel, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. Então, esse, meus amados, é o nosso primeiro desafio. Quando nós somos questionados sobre o que estamos fazendo neste planeta, nessa existência temporária, para a nossa iluminação espiritual. Como que nós estamos utilizando os recursos que Deus nos concedeu? De que forma que nós estamos aproveitando as experiências da vida para nos aperfeiçoarmos moralmente? O que estamos fazendo de especial? Tá? Esse é o nosso desafio para o entendimento dessa linda lição que Emmanuel nos traz. Então vamos, né? Boa noite a todos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Vamos à nossa prece e eu convido todos neste momento a buscarem realmente a elevação mental, a elevação dos pensamentos, para que nós possamos, de alguma sorte, nos sintonizarmos com os planos mais altos, sentindo realmente a presença de Jesus ao nosso lado. Porque hoje ele nos endereçou um benfeitor muito especial para nos assistir, para nos abençoar e para nos iluminar. Então, meus amados, unamos os pensamentos, vamos fechar os nossos olhos e, em postura de respeito e humildade, vamos agradecer a Deus, Senhor da vida, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui. Perdoa-nos as reclamações que muitas vezes fazemos, por não entendermos ainda os propósitos da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos dessas dificuldades que impedem a nossa iluminação. Conceda-nos a humildade da palavra, Senhor, para reconhecermos o quanto ainda precisamos melhorar. E as dores, as lágrimas, que muitas vezes aportam em nossa vida, batem na porta dos nossos corações, é preciso que compreendamos, Senhor, que é importante para o nosso crescimento. Diante das nossas imperfeições, só conseguiremos aprender através da dor. Mas vós, que és nosso Pai misericordioso e nutre por todos nós teu infinito amor, estais sempre ao nosso lado, segurando nossa mão, segurando as nossas dificuldades, secando as nossas lágrimas e nos dizendo: eu estou aqui, confie em mim. Envolva, Senhor, todos aqueles que necessitam de Ti. Abençoe, Senhor, este Evangelho. Ajuda-nos a adentrarmos realmente nas lições maravilhosas do Cristo, registradas no Evangelho, para que através dessas recordações possamos melhorar nossa alma, compreender nossa vida e seguir o caminho da nossa evolução. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Então,
É impossível não nos emocionarmos quando nós falamos com Deus. A presença do Senhor em nossas vidas se faz sempre necessária para a nossa iluminação. Que Deus ilumine a todos nós. Então vamos lá, meus amados, recordando agora as lições maravilhosas do Cristo, fazendo como nós sempre fazemos no nosso estudo. Vamos colocando aí no chat as nossas questões, as nossas observações, as nossas dúvidas, para que nós possamos realmente acompanhar o estudo, internalizar a lição e nos transformarmos. Que tenhamos a humildade de reconhecer a nossa necessidade de aprendizado. E eu, que estou aqui, como um simples e imperfeito instrumento de Deus, apenas estou transmitindo essa lição maravilhosa. E que eu também tenha a humildade da palavra para dar-lhes a condição do entendimento, porque eu também estou aprendendo. Então vamos lá. Vamos começar por duas passagens evangélicas que são semelhantes. Nós vamos ler as duas, uma de Mateus, outra de Lucas, e depois a gente vai conversar sobre elas, ok? Então, o item 1 do capítulo 12, retribuir o mal com o bem, começa assim. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, essas palavras de Jesus estão lá no livro de Mateus, no capítulo 5, a primeira passagem, 43 a 47, e a segunda, no capítulo 5, versículo 20. E Lucas, ele interpreta da seguinte forma as palavras de Jesus. Ele diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Deixa eu pôr aqui para vocês acompanharem. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus.
Livro de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Bem, meus amados, aqui a gente consegue observar, principalmente na passagem de Mateus, que Jesus, ele sempre expressa a ideia, né? Tendes ouvido, mas eu vos digo. Aqui está claramente comprovado que a verdade, ela vai sendo revelada de acordo com a nossa evolução moral, com a evolução moral de todos nós que somos espíritos imortais. Essa é a razão pela qual não se tem ainda todas as respostas para as indagações feitas por nós. Nós ainda temos muitas dúvidas. Então, imaginem na codificação espírita, quando Kardec, utilizando aquele método científico, codificou a doutrina e fazia perguntas para os benfeitores espirituais, e depois ele fazia a mesma pergunta de uma outra forma, e os espíritos sempre respondiam para eles: ainda não estáis preparados para determinadas informações, para determinadas verdades. Porque é pouco a pouco que as coisas vão sendo reveladas, e muitas delas, na nossa evolução, no nosso melhoramento moral, nós mesmos vamos descobrindo e vamos interpretando. Nos textos que iniciam esse estudo, Jesus ele está conclamando o amar aos inimigos. Amar aos inimigos. Tá? E isso, para nós que somos espíritos ainda em desenvolvimento, parece uma coisa muito, mas muito difícil. Porque nós ainda estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nós somos ainda mais irracionais do que seres elevados, de moral elevada. Então é difícil nós entendermos esse desafio de amar os inimigos. Aí vem aquela pergunta, mas por que é tão difícil amar os inimigos? Por quê? Primeiro vamos definir essa palavra inimigo, né? Inimigo, aparentemente, parece que é alguém com quem eu estou em guerra. Não é verdade? A gente usa muito esse termo quando os países estão em guerra, né? Mas, segundo o dicionário, inimigo é a pessoa que tem inimizade, hostilidade a alguém e quer o seu mal. Inimigo é o adversário, tá? Então, se a gente olhar em volta, no nosso dia a dia, na nossa vida de relações, nós vamos encontrar, sim, adversários, pessoas que não concordam com as nossas ideias, né? Pessoas que acabamos tendo inimizade, aqueles que têm hostilidade contra nós e querem o nosso mal, ou vice-versa, porque nós não somos perfeitos. E se a gente olhar a humanidade terrena em geral, com algumas poucas exceções, ainda não aprendeu a amar o seu próximo da forma como Jesus diz, que a gente deve amar não só o próximo mais próximo, mas principalmente amar os adversários, amar os inimigos. E essa tarefa, ela não é das mais fáceis. Nem mesmo para a gente ser falada, não é das mais fáceis. É preciso nós meditarmos muito acerca de abrirmos o nosso coração, de acolhermos aqueles com quem nós temos diferenças grandes. E algum dos motivos que nos ocorrem, porque eles são tantos esses motivos, né? E nós não teríamos condições de relatar a todos, mas existem alguns motivos para que a gente possa entender por que é tão difícil amar os nossos inimigos, da forma como Jesus está nos colocando. Primeiro, a questão do momento evolutivo, tá? O que significa isso?
Todos nós estamos na escada da evolução, cada um de nós. E estamos em diferentes patamares, tá? Tem uns que estão num degrau mais elevado, muitos de vocês que estão aqui conosco, participando pelo chat, estão em degrau muito mais elevado do que o meu, do que o da Tamara, né? Porque já absorveram essa coisa boa de olhar para alguém e amar verdadeiramente, né? E cada patamar, cada escada que nós vamos subindo, cada degrau, desculpe, traz a dificuldade que lhes são próprias. Não é fácil você subir uma escada. E quando nós vamos subindo essa escada da evolução, nós vamos nos libertando de atitudes muitas vezes impulsivas. E isso faz parte das dificuldades do nosso hoje, tá? Então, uma das razões é essa. Cada um de nós estamos num patamar diferente na escada da evolução. Eu não posso esperar dos outros aquilo que eles ainda não têm para me oferecer. Eu não posso exigir aprendizado e conhecimento de alguém que tenha que me tratar bem, tenha que me tratar com amor, se a pessoa não tem isso ainda. Ela está no seu momento evolutivo. Outra razão, nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações. É certo que estamos passando por transição planetária, mas o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Se, por enquanto, o melhor lugar que nós temos para exercer o nosso aprendizado é num planeta de provas e expiações, é natural que as dificuldades que nós iremos encontrar para expressar os nossos sentimentos de fraternidade sejam ainda muito grandes. Nós temos ainda dificuldade, porque temos as nossas imperfeições, temos as nossas dificuldades morais. Ninguém se transforma da noite para o dia. Nós estamos há muitas encarnações, muitas vidas, aprendendo a sermos um pouco melhores. E em cada vida, a gente conquista um pouquinho dessa melhora. Aí, o que acontece? Aprendo, tenho tanta dificuldade, reencarno, esqueço tudo, fica tudo lá para trás. E começo tudo de novo, não do ponto zero, porque eu trago comigo as minhas tendências instintivas e a voz da minha consciência. Ou seja, eu trago as minhas qualidades e as minhas imperfeições para dar continuidade ao meu melhoramento. Ainda tem a influência do meio, tá? Como nós não somos seres isolados, é muito forte a influência que nós recebemos daqueles que nos rodeiam e contribuem para a construção do ambiente fluídico em que nós estamos imersos. Nós captamos as energias, né, desse ambiente em que nós estamos inseridos. Hoje, agora há pouco, estava tendo um jogo, não sei quem que acompanhou, né? O jogo do Flamengo e do Atlético. Eu, particularmente, não torço para ninguém, né? Ainda trago pela questão de cultura, porque eu sou gaúcha, aquela coisa toda, eu sempre digo, eu só torço para um time, que é o Internacional, né? Mas, na verdade, eu não tenho aquelas coisas com futebol, esse negócio todo. Só que, como eu tenho na minha casa pessoas que torcem por esse, por aquele time, é natural que quando o jogo começa, eu tenho meu adversário, mesmo não torcendo por aquele time. E o meu adversário é justamente aquele pelo qual a minha filha, o meu marido, alguém torce, e está torcendo naquele momento, eu estou acompanhando e estou torcendo. Isso é influência do meio, tá? Então, e às vezes nós levamos isso tão a sério, a gente acaba esquecendo, né? Eu estou lembrando agora de um trabalhador espírita que contou um caso em que ele, atendendo a um pedido do seu filho, ele acompanhou esse filho para um jogo de futebol.
E embora, assim como eu, o esporte não lhe trazia muitas emoções, né? Ele, de início, assistindo, manteve a sua postura tranquila, mas à medida em que a disputa ia transcorrendo, ele começou a torcer pelo time do filho. E isso acontece naturalmente. E foi envolvido pelas vibrações dos demais torcedores ao seu redor. E aí os ânimos foram se aquecendo, e quando ele se deu por si, estava prestes a acompanhar o coro de ofensas que estavam sendo dirigidas aos participantes da partida. E seguindo ainda as suas elevadas considerações, ele contou que de qualquer estímulo, né, que nós tenhamos do meio, a influência do meio, isso acaba atuando como uma espécie de isca. É uma isca que somente vai nos fisgar à medida em que encontra a ressonância dentro de nós mesmos, que é a lei da sintonia. E esse estímulo, ele vai, portanto, buscar lá no fundo aquele ser que ainda somos e que estamos tentando modificar, nos levando a ter atitudes e reações que, em condições normais, nós não teríamos, porque elas estariam totalmente sob o nosso controle. Assim também ocorre quando nos é oferecida como isca alguma atitude que nós consideramos maldosa. Então, isso é a influência do meio. Nós acabamos nos deixando envolver pela ambiência fluídica, pela lei da sintonia. Às vezes a gente não tem nada a ver com a briga, né? Mas o adversário do meu amigo se torna meu inimigo. Olha só que situação. Tudo em função da nossa condição evolutiva. Nós temos ainda os laços anteriores, né? Que são, nós estamos falando aqui, meus amados, por que é tão difícil amar os inimigos, ok? Os laços anteriores. Algumas daquelas pessoas que caminham hoje ao nosso lado, elas o fazem justamente para que tenhamos, segundo a misericórdia divina, oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em existências anteriores. Nesses casos, a intuição que nos predispõe ao desentendimento, aliada à nossa pouca experiência, ela já prepara o terreno à frente, deixando esse terreno, às vezes, um pouco mais pedregoso. Então, observem a sua vida de relações dentro do ambiente doméstico. Como que se iniciam os casamentos? No começo, tudo são flores, é tudo colorido. Mas na medida em que você vai convivendo e vai descobrindo diferenças, pela tua falta de experiência, nós acabamos perdendo grandes oportunidades de reconciliações. Porque aquela pessoa que está convivendo muitas vezes conosco não deixa de ser alguém por quem nós tínhamos uma relação de adversários em uma vida anterior. E nós fomos convocados pela lei natural da vida a nos reconciliarmos nesta existência. E às vezes a falta de diálogo, a falta de comunicação e as nossas imperfeições acabam prejudicando este entendimento. Então, os laços anteriores são um dos motivos pelos quais, às vezes, é difícil nós amarmos o nosso inimigo, que convive conosco lado a lado, na mesma casa. É um caso. E tem também o último componente de uma longa cadeia de aprendizado. Como é que eu posso me queixar de não conseguir escrever um romance se eu mal sei soletrar algumas palavras?
O que significa isso? O mal que nos é direcionado, ele é a ação que provoca a reação que lhe é característica. Então, se eu ainda não consigo falar de amor, sentir amor, viver esse sentimento maravilhoso, eu vou reagir sim quando alguém direciona o mal para mim. No entanto, meus amados, a disciplina da reação que nós esboçamos, aquela coisa de reagir a determinadas situações, passa obrigatoriamente por diversas fases de um aprendizado do qual não é possível nós queimarmos etapas. Então, existem situações na nossa vida que nós temos que passar. Nós precisamos passar. Lembram lá em cima do momento evolutivo? Tem situações que a gente tem que vivenciar, que é para poder mexer aqui com o nosso interior e desatar determinados nós para que nós possamos aprender. Que é a situação. Se você não aprende pelo amor, às vezes você aprende pela dor. E essa dor, muitas vezes, é provocada por circunstâncias do nosso dia a dia. E ainda vem, e isso traz, para que a gente possa pensar, a questão da humildade, tá? Porque o primeiro passo que vai nos permitir deixar de termos uma reação instintiva é o exercício da humildade. Na maioria das vezes, nós nos deixamos envolver por esse mal que direcionam a nós. E agimos com agressividade também, tá? E somente com o auxílio da humildade é que podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos a nossa reação. E quando nós não temos humildade, aí vem em destaque o nosso, começa com o, acaba com o. Nem gosto de falar essa palavra, né? O nosso orgulho, que simplesmente não nos permite deixar as coisas em branco. Nós queremos ir à desforra, porque fomos ofendidos. Quantos de nós insistimos em não levar desaforo para casa, nos esquecendo de que poderemos estar levando coisa muito pior? Então, a falta de humildade, ela realmente ela provoca situações na nossa vida onde nós vamos colecionando adversários, inimigos, desafetos. Ontem, assistindo um filme, até comentei com meu marido, né? Esse filme era um sonho de consumo do meu marido. E aí nós encontramos O Velho e o Mar. Esse filme ele foi produzido antes de eu nascer, né? E meu marido sempre comentou que ele queria ver, que ele tinha visto uma vez, que ele queria assistir. E eu fiquei pensando, nossa, um filme antigo, a produção deve ser horrível, né? Não lembro agora o nome do autor. É baseado num livro. Aí encontramos o filme em um streaming e fomos assistir. Eu fiquei encantada com o filme, com a lição de vida que esse filme nos passou, principalmente com relação à humildade, né? A humildade, inclusive o narrador, porque como é um filme muito antigo, tinha um narrador, e o narrador colocava da humildade daquele velho. Ele passou por muitas, mas muitas dificuldades, né? E em momento nenhum ele desistiu dos seus objetivos e nunca deixou de amar as pessoas, amar a natureza e acreditar e ter fé. É muito lindo o filme, muito bonito, vale a pena assistir. E nos trouxe essa lição, né? E tem uma outra questão que nós precisamos refletir, que é o perdão, tá? Então, a mesma reflexão que nós demos para a humildade nos permite descobrir, muitas vezes, que a ação maldosa que nos foi dirigida
é, na verdade, a reação a uma ação que nós desencadeamos anteriormente. E nós percebemos com maior clareza quem que atirou a primeira pedra. E outras vezes, quando nós nos encontramos isentos de qualquer responsabilidade pelo ocorrido, ainda assim, a reflexão nos permite identificar que o irmão que agiu dessa forma agressiva conosco é alguém extremamente necessitado e que precisa da nossa ajuda. Mas, no entanto, meus amados, não importando a conclusão a que nós chegarmos, nós podemos nos deparar com uma outra séria barreira. Jamais poderei perdoar fulano ou ciclano pelo que ele me fez, ficando assim amplamente garantido o clima de antipatia entre as partes. Porque ninguém vai nos agredir de graça, agredir por agredir, magoar por magoar, ofender por ofender. Alguém ali provocou aquela situação. E é essa reflexão que nós precisamos ter. Mas para termos essa reflexão, nós precisamos ter humildade. Somente a humildade é que vai facultar o exercício do perdão. É preciso que mantenhamos a vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, para evitarmos o desequilíbrio e o surgimento de novos conflitos. Vamos nos lembrar das lições estudadas hoje. Essas lições precisam ser valorizadas, porque elas são receitas infalíveis para o nosso encontro com a paz. E fiquem em paz. Muito obrigada.